caos. O que aconteceu? A Telebrás, uma das primeiras definições que ela teve foi definir normas e padrões para que se regulamentasse todo o sistema de telefonia no Brasil. Naquela época, era empresa de telefonia, né? Não se falava em telecomunicações. Depois é que foi surgindo o serviço de telecomunicações e as empresas de telefonia se transformaram em empresas de telecom. Mas até essa época, tudo era só telefonia e precisava se organizar por meio de algumas regulamentações o sistema telefônico. Não sei se vocês estão lembrando que a gente tinha em torno de mais de 1.000 operadoras, né, em torno de 800 operadoras de telefonia no Brasil, algumas municipais, algumas estaduais, algumas regionais, mas não tinha norma que regulamentasse, então cada uma tinha o seu próprio critério de interligação, de numeração, de sinalização, então é uma bagunça completa. A Telebrás, então, resolveu criar as normas e, assim como hoje a Anatel faz, os produtos que passavam a poder entrar no Brasil teriam que ter a aprovação da Telebrás. Então, teria que ter o selo de conformidade da Telebrás, certo? Então, esses são os planos estruturais que foram feitos. Teve o plano de numeração, o plano de tarifação. Se definiu como seria a numeração no Brasil. Então, vamos começar falando de alguns prefixos que nós temos aqui no Brasil, definidos lá nesse plano, está aqui, ó, no plano de numeração da Anatel. Então, se você entrar nesse site que está aqui, você vai entrar lá na norma da Anatel que regulamenta a numeração. Então, nós temos aqui alguns números que são usados para situações específicas. Por exemplo, você coloca um 0 na frente da sua descagem, isso aí é um prefixo nacional, vai mostrar que você quer fazer uma chamada de longa distância nacional. Se você colocar um 00, você vai fazer uma chamada de longa distância internacional. Lembrando, vocês lembram como é que vai acontecendo? Na medida que você vai digitando, a central vai encaminhando a sua chamada. Então ela vai sair da central local, vai passar para a central trânsito interurbana, e a central trânsito interurbana vai falar com a central trânsito internacional para poder permitir encaminhamento da chamada de longa distância internacional. E nós temos também o 90, que é um prefixo especial, que é o prefixo da chamada a cobrar. Então, se a central recebe um 0 sozinho, identifica para ela que é uma chamada de longa distância nacional. Recebe 2 zeros, longa distância internacional. E recebe 90, é uma chamada a cobrar no destino. Lembrando sempre, se não tiver o 90 na frente, a chamada é tarifada sempre na central do assinante chamador, certo? Não existe a possibilidade de você tarifar na chamada destino para uma chamada normal, somente se tiver o prefixo 90 que vai encaminhar essa tarifação para a chamada para o assinante chamado. No plano de numeração do Brasil, definido também pela Anatel, né, nós temos 8 dígitos, o ABCD MCDU, esse MCDU é a abreviatura de milhar, centena, dezena e unidade, para telefonia fixa. 9 dígitos, ABCDE MCDU, para o caso de serviço móvel pessoal, telefonia móvel celular. E 8 dígitos, ABCD MCDU, para o caso de serviço móvel especializado, que é a telefonia móvel via rádio. Então isso aqui está definido lá no plano de numeração da Anatel, certo? Se eu observar aqui, ó, acessei isso lá hoje para ver se esse negócio está valendo. Então é exatamente isso que está lá. Perguntas? Bora então. A numeração. Como que chama cada partezinha do sistema de numeração, do número do assinante? Por exemplo, o número local do assinante, você tem os 4 primeiros dígitos aqui, no telefone fixo, né, é o código da central a qual o assinante está conectado. E os outros dígitos são o MCDU, que é o número do assinante propriamente dito. Então, o número de assinante inclui o código da central mais o MCDU. Quando você acrescenta ao número de assinante o código nacional, deixa de ser um número de assinante simples e passa a ser um número nacional do assinante. Este número de assinante aqui, ó, ele pode se repetir de cidade para cidade, certo? Então, o número que aparece aqui, tem várias pessoas no Brasil, em cidades diferentes, que têm o mesmo número. O que impede da chamada ser encaminhada de forma errada? É o Código Nacional.
o Código Nacional, junto com o número de assinante, é único para um determinado assinante do Brasil. Ok? E esse zero que as pessoas inadvertidamente costumam colocar na frente, repara que ele está até azulzinho aqui, ó, ele é o prefixo, ele não faz parte do número de assinante. O número do assinante corre aqui, ó, no Código Nacional, mais o número de assinante local, certo? Jamais você tem que falar esse zero. Esse zero é um prefixo que não faz parte do número. O plano de numeração aqui do Brasil segue as recomendações do órgão maior de normatização que existe, né, que é a União Internacional de Telecomunicações, é o ITU, que em português é o IT, e essa recomendação deles, a E164, é que regula a numeração do Brasil. Então, ao número nacional, se eu acrescentar o código internacional, que para o Brasil especificamente é 55, eu passo a ter o número internacional do meu assinante. Então, todas as pessoas no mundo têm um único número internacional. Esse número inclui o código internacional, o código nacional e o número do assinante na localidade em que ele está presente. Certo? Prefixo internacional, 00. Né? No prefixo nacional, só o 0. Dúvidas? Ficou claro essas subdivisões aqui? Eu achei que estava meio complicadinho. Eu falei, poxa, mas se não fizer assim, não sei. Ô, professor, me desculpa, talvez você tenha até explicado, mas por que geralmente usa o mais ao invés desse 00, pelo menos para identificação internacional? Isso aí só é possível no telefone celular. Se você Ah, olhar sim, lá, entendi. nesse site aqui que eu te mostrei, ó, Aham. a Anatel, ele vai falar especificamente do mais. Né, que Ah, tem sim. alguns símbolos especiais que podem ser usados. Por exemplo, se uma pessoa vier de fora aqui para o Brasil, ela não sabe que é 00. Então, como é que ela vai fazer uma chamada para fora? Ela vai botar o mais, porque o mais é internacional. No telefone celular, se você botou o mais, representa a chamada para outro país. Certo? Beleza. Bacana. Vai lá no negócio, você tem que olhar nas normas. É gostoso de ler, porque fala um montão de coisa assim, você fica vendo, poxa, mas então é por causa disso? É, porque tudo é normatizado. Em telecom, tudo tem norma, tudo tem regulamento. Eu estou à caça dessa aqui, ó. Depois que acabar a aula, eu vou procurar essa recomendação, que eu não tive tempo de procurar isso hoje. Área de numeração fechada. O que é isso? Você já deve ter observado que Belo Horizonte e as cidades ao redor de Belo Horizonte, todas têm o mesmo Código Nacional. Por quê? Isso também foi uma das padronizações criadas pela Telebrás dentro desses planos de numeração. Pegou-se algumas áreas que tinham um interesse alto de tráfego. Lembra quando a gente estava falando de central telefônica, que a gente falou que algumas centrais locais são interligadas diretamente quando existe alto interesse de tráfego? Tudo na telefonia foi feito pensando sempre em facilitar ao máximo a vida do usuário de telefonia. Então, se você tinha alto interesse de tráfego, por exemplo, aqui na região lá de cima de 38, né? Você tem a área numérica que é o 8 e o 38 é a região numérica. Nós temos outras aqui em Minas, né? Nós temos o 34, 37, vai embora. Essas regiões são as regiões onde a gente tem alto interesse de tráfego. O que acontecia antes de ser privatizado o sistema Telebrás? Antes de privatizar o sistema Telebrás, você discava para qualquer número nessa região aqui, ó, no 31, sem precisar colocar o código da nacional e muito menos o código da prestadora de serviço, porque só existia uma. Então facilitava muito a ligação aqui dentro dessa região 31, ou dentro da região 38, ou dentro da 33. Por quê? Você não precisava colocar o código nacional, o prefixo nacional, nada daquilo. É como se fosse uma chamada local. A pegadinha estava no seguinte: era como se você fazia a chamada como se fosse local, mas a tarifa era diferenciada. Tá? Não era uma tarifa local. Era uma tarifa de ligação interurbana de acordo com a distância que se encontrava do seu ponto de origem da chamada. Aqui, ó, em Minas Gerais, a região 36 e 39 não são definidas. Se você olhar, depois nós vamos mostrar isso aqui, na regulamentação da Anatel fala que são códigos reservados para uso futuro. Pode ser que um dia essa região 38 se desenvolva, né? Então haja interesse em partir a região 38. Aí vão criar aqui uma 36. Mas por enquanto está assim. Tá? E o Código Nacional? Bom,
foi criado... Sim, não são usados. Aqueles que não existem não são usados, estão em reserva. Foi criado de acordo com critério regional e de tráfego. Dá uma olhadinha aqui nos códigos, olha. Qual que é o dígito de São Paulo? No caso é 1, né? Por que é 1? Provavelmente origem. Lembra? Vamos voltar lá nos primórdios da comutação, naquela aula de comutação que eu comentei com você, que a gente já falou para vocês. Como é que era feita a comutação? No começo da história da telefonia, como é que era feita? Você lembra que você tinha braços mecânicos se deslocando? Lembram disso? Então, quando você digitava 1, a primeira posição atingida era 1. Quando você digitava 9, você tinha que andar todas as 8 posições até chegar na 9. Então, a ideia foi feita desses códigos de tal forma que onde o tráfego fosse maior, ia ser mais rápido para você discar. Então, São Paulo, Rio, Minas... O Espírito Santo pegou carona aqui, né? São Paulo, Rio e Minas são os estados nos quais você tem os primeiros 3 dígitos. Lembrando que só São Paulo e Minas têm uma dezena exclusiva deles. Todos os outros estados são compartilhados. Tá? Só São Paulo e Minas que tem, devido ao tamanho do estado, e em São Paulo não é o tamanho, mas é o poder econômico. Certo? Então, por isso que o Amazonas é 9, porque na época que foi definido isso, em 1972, ninguém queria falar com o Amazonas. Depois, lembra que eu comentei com vocês que alguns números eram reservados? Aí, no princípio, tinha mais números reservados ainda, aí se subdividiu de novo o Brasil. Ó. Minas não teve subdivisão nenhuma, mas os outros estados foram todos subdivididos. Então, você passou a ter no Amazonas 92, 97, no Pará 93, 91 e 94, a só tinha 91, e assim sucessivamente. Tá? Foram se dividindo em regiões de alto interesse com mais códigos que estavam disponíveis para ser feito isso. Esses códigos aqui ó, ainda são códigos reserva. Então ainda são passíveis de serem utilizados. Lembrando que São Paulo não tem nenhum código reserva mais. Né? Na região do Rio, de São Paulo e do Espírito Santo nós temos aqui 4 códigos reserva. Em Minas nós temos 2. Nessa região dos 5, que é a região do Rio Grande do Sul, nós temos um monte de código. No Rio Grande do Sul também é uma dezena única. Deixa eu ver aqui. Mas ele morria no 5. Ele era pequenininho. Dúvidas, perguntas? Então vamos embora. Códigos de serviços especiais. Você já deve ter reparado que alguns serviços você chama discando apenas 3 dígitos ou 4 dígitos. Né? Você chama a polícia, você chama os bombeiros, chama a defesa civil, um monte de telefone. Né? É algo característica do Brasil. Em outros países, você tem um único número para emergência. Que é qual o número que você tem, que você conhece aí de cabeça? Quando fala em emergência, você lembra de quê? 190. Não, 190 é aqui no Brasil. Ah, lá, o Bernardo lembrou lá, ó. 911, lá nos Estados Unidos é usado. E faz um teste aí na sua casa. Disca 911 para você ver. Se você discar 911, vai encaminhar para o 190. Certo? Por que aconteceu isso? Na época da Olimpíada e da Copa do Mundo, vinha muita gente de fora para cá. E era complicado para essas pessoas saberem que número que ia usar. Então, se padronizou que se alguém chamasse 911 no telefone, encaminharia para a central da polícia para tentar atender a necessidade dela. Interessante também que no Brasil, cada serviço de emergência tem uma central de atendimento diferente, né? Isso encarece o serviço e dificulta o atendimento. No mundo não é assim. Tem um telefone único de emergência, não interessa a emergência. Você precisa do auxílio médico, você precisa da polícia, você precisa do bombeiro, qualquer coisa é um número único que você liga. Muito mais inteligente, muito mais otimizado e muito mais fácil de atender as pessoas. Nós temos o 9090, que é a chamada local a cobrar, o 90 mais o código de seleção da prestadora, mais o código nacional, mais o número do assinante, que vai dar uma chamada a cobrar. Então, esses aqui são alguns códigos especiais.
E temos outros códigos que a gente chama de códigos não geográficos. O que significa isso? São códigos nacionais. No Brasil todo, independente de onde você esteja, você vai usar esse código. Então, nós temos o 0300, mais o MCDU aqui, que é o atendimento a provedores de serviço. Nesse caso, o usuário paga a chamada. Por exemplo, se você for comprar alguma passagem aérea, normalmente as empresas colocam um 0300 para você ligar. Não é um serviço gratuito, você paga para comprar. Eu acho esse negócio interessantíssimo. Tem o 0500, que é Criança Esperança, Teleton, esses programas de televisão que tem de doação. Então, é uma intenção de doação por telefone. Mas repara aqui, ó, o limite é de apenas R$50. Por isso que você já deve ter observado, se vocês assistem a algum programa desse, que quando a doação, o cara vai para outros valores, entre em contato por tal número ou acessa a internet. Por quê? Porque é impedido pela legislação do Brasil doações superiores a R$50. Isso veio de um problema grave que ocorreu com alguns programas de televisão que jogavam muito com o emocional da pessoa. E as pessoas doavam quantias elevadas. Quando passava aquele impacto emocional, que vinha à conta, a pessoa horrorizava com aquilo. Não vou pagar. Então se limitou a R$50 no máximo a doação feita por telefone. O 0800, todo mundo sabe, né? Virou sinônimo de coisa de graça, mas é uma característica do Brasil também. Você pode ligar sem pagar nada, né? Descagem direta gratuita. Isso aqui originalmente foi criado para atendimento ao cliente. Então você teria serviços de atendimento ao cliente gratuitos. Então você descaria um 0800 ou algum provedor de serviço. Por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, nada mais justo que você disse um 0800 para poder comprar sua passagem. Já que você vai pagar pela passagem, por que não quem está te vendendo a passagem pagar pela ligação telefônica, né? Mas esse 0800 foi sendo desvirtuado com o tempo. Por quê? O serviço de atendimento ao cliente, que está regulamentado no Código de Defesa do Consumidor, ele está lá, mas ele fala que tem que existir um serviço de atendimento ao cliente, não fala que tem que ser gratuito. Então, o que as empresas fizeram? Elas botavam um 0300 para você reclamar. Então, para você reclamar, você ia pagar. E aí eles punham poucas pessoas lá para receber sua chamada e você ficava um tempão escutando mensagens da entidade a qual você queria fazer a reclamação, certo? O Ministério Público entrou na justiça contra essa característica que foi implantada aí sorrateiramente pelas diversas empresas do Brasil e chegaram num acordo, né? Aquela velha história, quando você está com uma situação muito ruim, você coloca um elefante na sua sala. Aí você fala, pô, tá ruim demais. Aí você tira o elefante, volta o que era antes, mas aí todo mundo acha bom. Então o que eles fizeram? Eles tiraram todos os 0800 e passaram para 0300. Aí o acordo foi o seguinte: nas capitais e regiões metropolitanas e cidades de grande porte, vai existir um número nacional para reclamações, mas que vai ter uma tarifação de chamada local, não a tarifação do 0300. E para cidades onde não tiver esse número nacional implantado, onde não houver condição técnica para usar esse número do número nacional, 0800 gratuito. O público achou maravilhoso isso, né? E aí hoje é assim. Quando você mora em alguma cidade grande, você tem um número nacional para fazer a sua reclamação. Quando você mora em cidade pequena, é um 0800. Normalmente também esses telefones de reclamação não recebem chamada de celular. E nós temos o 0900, que é o serviço de valor adicionado nacional. O que é isso? Você quer prestar algum tipo de serviço por telefone? Então você tem esse prefixo que vai indicar que é um serviço de valor adicionado. Você vai pagar um valor a mais pelo serviço. Por exemplo, você pode fazer um horóscopo pelo telefone. Então você disca, tem um menu, você escolhe seu signo e alguém vai te falar o horóscopo. Você pode ter um serviço que vai vender alguma coisa para você no telefone, certo? Então esse tipo de serviço a gente chama de serviço de valor adicionado nacional. Tranquilo? E o número nacional que eu citei para vocês são os famosos 4000X e o 3000X. Então você tem vários números nacionais que você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, desde que o serviço esteja implantado, e o usuário paga um preço chamado local, certo?
Isso aqui foi aquele acordo que foi feito em relação ao 0300. Várias empresas aqui no Brasil oferecem esse serviço. Então, você tem um serviço oferecido por várias prestadoras diferentes. Normalmente, quando você vai contratar esse tipo de serviço, o que você faz? Você abre uma consulta pública e pede aos operadores para fazerem propostas para você utilizar o serviço delas. Se você for uma empresa de grande porte, geralmente os operadores têm muito interesse em que você utilize o serviço dela. Então vão te fazer propostas interessantes, e algumas das quais, inclusive, você recebe um percentual das chamadas que você estiver recebendo por esse número. Então olha que coisa interessante, o usuário paga, a operadora recebe uma parte e você pode também receber uma parte, como empresa, ok? No telefone móvel, bom, Belo Horizonte começou com a banda A, o 96, 99, que era a antiga TV Mix celular, depois virou Vivo. O 91 e 94 foi a antiga Maxitel, que depois virou TIM. Era a famosa banda B. Então você tinha 91 a 94, 96 a 99. A banda B foi alocada para Oi e a banda E, sabe? O trunking seria um prefixo 7, seria os telefones da Nextel. Lembra lá atrás que a gente comentou, né? É serviço móvel via rádio. Então essa aqui era a padronização original. Hoje ocorreu uma bagunça terrível, né, gente? Porque existe a portabilidade numérica. Então você não pode mais se basear no prefixo, no número do telefone do assinante, para saber a qual operador ele pertence. O Código Internacional também foi feito de acordo com o critério de interesse de tráfego. Repara que Estados Unidos é 1. Né? Não sei por que a África é 2. A Europa tem 2 dígitos, o 3 e o 4. E depois nós temos a região aqui da América Latina com o 5, sendo que o Brasil é o 55. Então nós temos aqui como número internacional, começando no 55, passando pelo Código Nacional e com o número de assinante local. Certo? Portabilidade. Falando de portabilidade, todo mundo sabe o que é isso? Uhum. Então, é a facilidade que você acha que sempre existiu. Não existiu. Em março de 2009, começou a ser possível no Brasil você trocar de operadora sem trocar de número. Até então, quando você trocava de operadora, você tinha que trocar um número. Então, a portabilidade numérica, realmente feitas no Brasil, né? Esse aqui eu peguei isso aqui em maio, então está um pouquinho desatualizado. Mas vamos pegar os dados de 2019. Nós tivemos 1.837.000 pedidos de portabilidade no fixa e 8 milhões de pedidos de portabilidade no móvel, totalizando 10 milhões de pedidos de portabilidade no ano. Por que acontece isso? Por que tem tanta pedido de portabilidade? Porque qual que é a melhor operadora? A que oferece o melhor serviço e mais barato. Mas qual que é essa? Não tem. Vai de Depende. acordo com suas necessidades. Por isso que tem tanto pedido de portabilidade. Sempre eu falo muito pro pessoal quando quando eles perguntam isso, eu falo, gente, a melhor operadora sempre para você vai ser a próxima. Sendo que a próxima pode vir a ser a que você está hoje, daqui a um tempo. Porque se você ficar olhando os pacotes oferecidos pelas operadoras, você sempre vai achar que a sua é pior que a outra. Mas, na verdade, todos os pacotes são apresentados de forma a encantar o consumidor. Ou seja, Mas, tudo é horrível, tudo é uma bosta. mas detalhes do pacote estão lá na letrinha minúscula, certo? Então, estão lá nas letrinhas pequenas os detalhes do pacote, onde você não pode deixar de ler. Mas é impossível você ler, por exemplo, numa propaganda de televisão. Né? Aparece aquele tanto de letrinha pequenininha lá, não dá nem 10 segundos. Aí, as pessoas ficam sempre trocando de uma operadora para outra, de uma operadora para outra. Sendo que quando você troca, normalmente, quando você entra para alguma operadora, você tem um prazo de fidelidade de 1 ano. Certo? O regulamento da portabilidade foi feito aqui em 2007,
tá? Onde fez o regulamento da como seria a portabilidade no Brasil. E na telefonia fixa, a portabilidade só pode ser feita dentro de uma área local, que significa o quê? O município é um conjunto de localidades com continuidade urbana. Você consegue portar um telefone, um número de telefone de Belo Horizonte para Contagem, por exemplo. Existe continuidade urbana. Mas você não consegue portar um telefone de Belo Horizonte para Ouro Preto. Apesar de ser código 31, é longe. Então, não existe limites de continuidade urbana, de habitações entre as duas cidades. Então, não é possível fazer isso. Já na telefonia móvel, como é óbvio, né, se você tiver o mesmo código numérico, então dentro da região 31, você pode portar para onde você quiser. Não tem problema nenhum para qualquer operadora que você queira dentro da região 31. No Brasil, não tem previsão de portabilidade entre serviços. Você não pode usar um número móvel no fixo, nem um fixo no móvel. Em alguns países do mundo, isso chegou até a ser implementado. Virou um caos. Porque o cara achava que estava ligando para o fixo e estava ligando para o móvel. Então, isso aqui no Brasil, felizmente, né, o pessoal que planejou isso, não previu a portabilidade entre serviços. Na telefonia fixa, quando que a pessoa pode portar? Né, se ela mudar de endereço dentro da mesma área local e quiser manter a mesma operadora, antigamente, quando você mudava de endereço, você trocava o seu telefone, porque o telefone era vinculado à central a qual você se encontrava, né? Hoje, porque antigamente era tudo feito rigidamente, né? A central era analógica. Hoje você tem centrais com programa armazenado, então as centrais têm uma base de dados que é facilmente atualizada. E também você pode mudar de operadora dentro da mesma área local. Na telefonia móvel, somente quando você muda de operadora. Como é a solicitação de portabilidade? Bom, o usuário solicita a nova operadora que vai querer passar para ela. Aí, essa operadora, a gente vai mostrar um fluxograma depois, né, vai pedir para a operadora na qual o usuário é cliente hoje a portabilidade. E só vai ser recusado se os dados estiverem corretos ou se já estiver em andamento outra solicitação de portabilidade. Outra coisa importante, o usuário pode portar o número quantas vezes quiser. Então, por isso que tem aquele número absurdo, né? Você porta o número tal, depois tal. Mas essa característica aqui é importante, ó. Não exime o pagamento de multas rescisórias previstas no contrato, caso o usuário possua um contrato de 12 meses de duração, que é o caso de 99% das vezes quando você fecha um pacote com alguma operadora. E a maioria do povão não sabe disso. Então, ele porta o telefone antes dos 12 meses e paga uma multa, proporcional ao tempo que ele ainda teria de fidelidade. O prazo para o número ser portado são de 3 dias úteis. E o período de transição, quer dizer o que é isso? É um período que ele não tem o serviço, é de 2 horas em 99% dos casos. Quando eu portei meu telefone, eu entrei no 1% aqui, ó. Deu um azar terrível, porque levou quase um dia para o telefone voltar a falar. Tá? E ficou sem sinal durante um tempão. E se quiser saber alguma coisa sobre portabilidade, esse aqui, ó, que tem lá o documento de portabilidade. Quem cuida da portabilidade? Tem que ter algum órgão. Então existe um negócio chamado entidade administradora, que as operadoras de telefonia do Brasil, de telecomunicações do Brasil, pagam essa entidade. Então todo o pessoal que está lá é pago pelas operadoras do Brasil, e ela chama a BR Telecom, Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. Fica localizada em Brasília. Ela é a entidade encarregada de cuidar da portabilidade. Algumas definições relacionadas com a portabilidade. BDR. Mais siglinhas, hein, gente? Base de dados nacional de referência da portabilidade. Então, base de dados de referência. O que é isso? É a base de dados que contém todas as informações necessárias para execução da portabilidade. Se as informações da portabilidade estão nessa base, essa base está onde? Está na entidade administradora. Está lá na BR Telecom. E ela é consultada pelas operadoras para atualizar uma outra base de dados, que é a base de dados operacional, que é a base de dados da operadora, que é o próximo termo. O BDO, então, é a base de dados operacional, que nada mais é do que aquela base que as operadoras têm, que contém todos os dados do seu assinante. Então, quando você vai fazer uma
quer seja de celular, quer seja de fixo, você vai ser encaminhado para a central de uma operadora. Essa central vai consultar a base de dados e analisar o número. Nós já sabemos disso. E verificar para onde vai encaminhar. Então, essa base de dados que ela consulta é a base de dados operacional. A base de dados que tem as referências está lá em Brasília, é a base de dados de referência. Certo? Dúvida? Atenção para esses nominhos, hein? Atualmente, né? Como é que a gente tinha? Você tem o número do assinante, imagina que ele discou esse número aqui, e o assinante está na rede da operadora C. Então, simplesmente vai consultar a base de dados aqui e vai encaminhar para a operadora C. Aí, o assinante fez uma portabilidade do telefone, esse assinante destino. Então, o cara discou 81346028, mesmo no anterior, e o assinante mudou de operadora. O que vai acontecer? Se a base de dados da operadora dele não tiver sido atualizada com esses dados, o que vai acontecer? Vai encaminhar para o lugar errado. Então, você tem uma base de dados de referência, lá da entidade administradora, que atualiza as bases de dados operacionais de todas as operadoras, várias vezes durante o dia. Então, você tem uma atualização das bases de dados operacionais que as mantém atualizadas de acordo com as condições dos assinantes. Certo? Então, com a portabilidade implantada, com a base de dados operacional, o que acontece? Vai consultar a base de dados operacional e encaminhar corretamente. Aquele assinante que tinha saído da rede C aqui foi para a rede B. Aqui nós temos o processo todo da portabilidade num fluxograma. Aqui o bacana está achando que a próxima operadora vai ser ótima, então ele vai solicitar a portabilidade para a nova operadora. Ele falou assim: ô operadora, você é muito boa, eu estou querendo ser seu cliente. Ela falou: beleza, me passe seus dados. Passa os dados e aí ela solicita à operadora antiga que valide as informações que o usuário passou para ela. A operadora antiga vai e confirma esses dados. Aí o pedido vai para a BR Telecom com pedido pendente de portabilidade. Vai correr aqueles 3 dias, né, que você vai ter para poder executar o serviço. Nesse meio tempo, a BR Telecom notifica a operadora antiga que tem uma portabilidade pendente. Nesse momento, dispara o pessoal do call center dessa operadora aqui. Esse aí não está dentro do fluxo, né? Isso aí é off-fluxo. A operadora antiga começa a fazer propostas para que esse assinante não mude de operadora. Tá? Se ele não aceitar nenhuma das propostas que tiverem sido feitas pela operadora antiga, ela vai falar: então não tem jeito, pode fazer a portabilidade. E aí a BR Telecom ativa a portabilidade, atualiza as bases de dados todas e o assinante passa para a nova operadora. Dentro desse prazo, dentro desse fluxo aqui, ó, em até 2 dias após o pedido, o usuário pode cancelar o pedido. Tá? Se você desistiu, falou: nossa, vou entrar numa furada, pode cancelar. Certo? Perguntas? Tarifação. O que é tarifação? Tarifação nada mais é do que o processo que vai permitir o retorno financeiro pelo serviço prestado pelas operadoras. E alguns critérios, alguns aspectos têm que ser observados quando você vai criar uma tarifa. Primeiro, a sua tarifa está compatível com o mercado que você pretende atingir? Ela está acima, está abaixo, está no valor padrão que o pessoal tem condições de pagar? O governo emite uma legislação sobre isso que fala que tem que existir algumas tarifas para atendimento do público de mais baixa renda, são condições, exigências sociais, e, obviamente, se é o governo que está cuidando, também tem uma conotação política e tem que seguir a legislação. Então, existe uma legislação federal que regulamenta os planos básicos das operadoras de telefonia. Quanto é que cada um pode cobrar? Ela pode cobrar menos, ela não pode cobrar mais do que o limite que o governo estabelece. Alguns serviços têm facilidades especiais e podem ser tarifados de forma diferente. Então, telefone público, alguns serviços de atendimento
em horários especiais podem ser tarifados, alguns horários podem ter tarifas reduzidas, pode ter tarifa local diferente de tarifa interurbana, ou não precisa ter. E o mais importante de tudo, para você tarifar, tem que ser tecnicamente simples, porque uma tarifa local é extremamente barata. Se for difícil de fazer, vai ser caro, e às vezes não compensa você tarifar uma chamada local se ela for complicada. Mas, felizmente, é muito simples de você tarifar uma ligação telefônica, certo? Impostos. Toda vez que a gente fala em imposto aqui no Brasil, todo mundo fala que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de impostos do mundo. Não é verdade, assim, 100% não, né? Ele não está lá no topo, não. Tem países, muitos outros países que têm maior taxa tributária do que o Brasil. O que nós temos de verdade é que os nossos impostos não retornam para a gente como deveriam ser, né, pelo tanto de imposto que a gente paga. E na telefonia não pode deixar de fugir à regra. Os impostos sempre são calculados de forma a penalizar o consumidor. Como assim? O imposto é feito para penalizar o consumidor? Ah lá, é do mal quem faz esses cálculos aqui. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos um imposto de circulação de mercadoria e serviços de 27%, ou seja, a gente paga 27% de imposto sobre telefonia. Sem impostos, a tarifa de completamento de chamada é de 12,69 centavos. Se a gente paga 27% de imposto, como é que eu chegaria na tarifa com impostos? Como é que vocês acham que seria o cálculo para chegar na tarifa com impostos? Hein? Como é que nós chegaríamos, a partir de uma tarifa sem imposto, aplicar um imposto de 27%? Como é que eu chegaria na tarifa com impostos? Dá para fazer uma regrinha de 3. Bom, não bastaria você multiplicar por 1,27? Não, porque aí o valor final não vai ter 27%. 27% dele não vai ser de imposto. Pelo menos. Ou é isso mesmo. Não, deveria ser. Se o imposto é 27%, isso aqui seria o que você vai pagar. Mas aí você tem um imposto em cima disso. É só somar 27% disso aqui. Mas não é feito dessa forma, né? Como é que é feito? É um cálculo que é feito por dentro, que eles falam em contabilidade. Não é o cálculo por fora, que seria esse cálculo que a gente faz simples aí. Então, com o imposto aqui em Minas é de 0,18,308. Se você dividir um pelo outro, você vai ver quanto que aumenta. Aumenta 44%. Ou seja, esse imposto de 27%, na hora que você pagar, você está pagando 44% a mais relacionado com o valor que você efetivamente gastou. Certo? Então você inclui um montão de coisa aqui também, né? ICMS, PIS, COFINS, FUST, Funtel. Somando isso tudo, você vai aumentar seu valor de tarifa em 44%. Certo? Infelizmente, todos os impostos nos serviços que a gente tem hoje são calculados desta forma. A tarifação das chamadas locais pode ser plana, quer dizer, uma tarifa fixa, você paga um valor fixo por mês e liga quanto quiser. Pode ser uma tarifa por chamada, quer dizer o quê? Cada chamada que você fizer tem um valor fixo, independente da duração, ou a maioria das chamadas são por duração da chamada e dado em minuto. É assim que é feito no telefone convencional, se você não tem nenhum pacote para explorar, nenhum pacote contratado. E aí, você fatura na telefonia local, fixa, só chamadas com duração superior a 3 segundos. Então, chamadas com duração inferior a 3 segundos não são faturadas, não são cobradas. O tempo inicial de tarifação, a pessoa atendeu o telefone lá, você já vai pagar 30 segundos no horário normal. E depois você vai pagar 6 segundos. A cada 6 segundos você vai ter um valor acrescentado à sua tarifa. No horário normal de funcionamento. No horário que eles chamam de simples, que de simples não tem nada, né? Porque é um horário no qual você teve uma tarifa reduzida, você cobra só um valor por chamada. Então, é o valor por chamada atendida, independente da duração da chamada.
Quando que ocorre isso? Opa, esse aqui é bom, eu quero esse. De segunda a sexta, de meia-noite às 6. Vai ligar para alguém nesse horário. Sábado, de 0 às 6 da manhã ou depois das 14 horas. Domingo e feriado nacional, o dia inteiro. Importante feriado nacional, tá? Na época que a gente tinha acesso de escada à internet, tinha um feriado municipal e a gente achava que não ia pagar impulso. E aí ficava o dia inteiro conectado na internet. E aí dava uma conta absurda, porque você tinha o dia inteiro conectado fazendo ligações telefônicas. Tranquilo isso aqui? Isso aqui é uma foto histórica. Né? Existiam nas centrais das operadoras de telefonia os famosos contadores de impulso. Então você tinha esses painéis, onde dentro desses painéis você tinha isso aqui, ó, que eram o valor de impulsos que você recebia durante um mês por fazer chamadas telefônicas. Então cada chamada gerava um determinado número de impulsos aqui. Final do mês, vinha uma pessoa, tirava uma fotografia de um painel desse inteiro, ampliava num formato A3 e entregava para uma digitadora. A digitadora digitava esse número e o sistema calculava esse número menos o número anterior, do mês passado, para ver quantos impulsos você teve naquele mês e quanto você iria pagar por consumo do sistema de ligação telefônica. Imagina que isso aqui devia dar muito erro, né? Porque a pessoa tinha que pegar um número, digitar o número que estava aqui, através de uma fotografia. E essa aqui era a sala de contadores, é uma sala fechada, lacrada, ninguém tinha acesso. Porque se você apertasse um botãozinho aqui na frente, você zerava o contador. Então isso aqui era muito sigiloso. Mais coisas. 2 métodos de tarifação. Você tem uma tarifação pela duração da chamada, que chamada local geralmente é assim, né? É simplesmente a contagem dos minutos de uma chamada telefônica. E tem a bilhetagem, chamada bilhetagem automática, que é o mais utilizado em chamadas interurbanas. Nessas chamadas aqui, vem para você um arquivo de cada chamada, onde vai constar todas as informações da chamada. Esse tipo de cobrança aqui passou a ser utilizado também nas chamadas locais. Hoje, se você receber uma conta telefônica, não sei se vocês ainda recebem conta telefônica, né? Você vai ver lá que todas as ligações suas são discriminadas. Dia que foi realizada, telefone de destino, duração da chamada, que tipo de tarifa é aquela. Então, tudo está lá na sua conta detalhadamente. Antigamente, você tinha, para chamada local, só a contagem do tempo. Então, tá assim, tempo de chamada local, 120 minutos. Acabou. Não era discriminado. Com o passar do tempo, as operadoras sentiram necessidade de criar uma conta mais transparente. E aí elas começaram a acrescentar nas contas os dados relativos a cada uma das chamadas. Tá certo? Alguma pergunta? A gente vai chegar a ver como é que funciona direitinho esse sistema de tarifação e... Não. Isso você só vai ver se você for trabalhar com isso em algum momento. Hoje você precisa saber que existe e como é feito. Entendi. Olha aqui a tarifação, como é que é em blocos. Primeiro você tem a categoria do terminal. O que é categoria do terminal? Vai dizer se o terminal é de uso residencial, se é um telefone público, se é um telefone de teste, se é um telefone comercial. Isso é importante para saber a tarifa. A categoria do serviço que vai ser prestado, se é uma chamada local, chamada interurbana, que tipo de serviço que é. Você vai contar o tempo que foi gasto na chamada e vai anexar a esse tempo a identidade do chamador, a identidade do chamado, o hora do atendimento e a hora do desligamento. Isso aqui é importantíssimo para ver o tempo, né? E a data. Com essas informações, você vai tratar esses dados. Como? Quais são as tarifas que o usuário está inserido? Ele tem um pacote? Ele não tem um pacote? Se for chamada interurbana, vamos consultar a matriz de distância para ver como tarifar essa chamada interurbana. E o calendário de eventos. É feriado, não é feriado, está de noite? Tudo isso é importante para gerar a conta do assinante. E aí, pegando todas essas informações, você gera
a conta. Tá certo? Entenderam a ideia de como é feita a tarifação? Não é... Você tem uma tarifa específica para cada chamada que você faz. Desde que você, claro, não tenha um pacote de serviço, né, gente? Quando você tem um pacote de serviço que vai te dar isenção de chamadas locais, não vai ser feito nada disso para chamada local, vai vir tudo zerado. Aqui a gente comentou matriz de distância. O que é matriz de distância? Matriz de distância é quando você faz chamadas de uma cidade para outra cidade. Aí você tem um cálculo feito com base na distância geodésica entre essas duas cidades. E o que vem a ser distância geodésica? Bom, distância geodésica é baseada na latitude e na longitude das duas cidades. Tá? Na latitude, todo mundo lembra disso, né? Que a latitude é a distância do Equador ao ponto na superfície terrestre e a longitude é a distância ao longo da linha do Equador de um ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então essa aqui é na vertical e essa aqui é na horizontal. E a distância geodésica nada mais é do que a distância angular entre dois pontos da superfície terrestre, medida em quilômetros. Em média, ou mais ou menos, né, 1 grau equivale a 111,2 quilômetros. Então, se você medir lá na superfície terrestre 1 grau, você vai estar equivalente a 111,2 quilômetros. E a matriz de distâncias vai ser calculada com base nesta distância geodésica aqui, ó, que é calculada entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto 1 e o ponto 2. E aí você cai numa matriz que vai te dar o valor da tarifa, o degrau tarifário. Está aqui, essa tabela. Você tem 4 degraus, degrau 1, 2, 3 e 4, onde o degrau 1 para chamadas menores que 50 km, tá? Geralmente dentro da mesma área tarifária, degrau 2 entre 50 e 100, degrau 3 de 100 a 300 e degrau 4 acima de 300 km. Isso aqui fazia todo o sentido na época em que as ligações eram do tipo espacial. Vocês lembram das ligações da comutação espacial? O que é a comutação espacial? Quando era o circuito só para uma ligação. Então você tinha um circuito físico, né, Lucas? Entre o assinante A e o assinante B. Isso. Então você gastava aqui, ó, ocupava um caminho físico. Então, quanto mais longe fosse o seu destino, mais recurso você estava ocupando exclusivo para você. Hoje em dia, gente, isso aqui não faz mais muito sentido para as operadoras, né? Sua chamada telefônica entra na rede de dados e vai como se fosse dados, junto com centenas de outros dados. Mas o plano básico de todas as operadoras segue essa norma aqui, que vem lá dos anos 70, do século passado. Se você não tem plano básico, quando o operador te oferece as chamadas interurbanas ilimitadas, por que ela faz isso? Ela não está te dando nada de graça, não. Porque para ela, a chamada telefônica é insignificante perto do tanto de outros serviços que você vai usar. Então, esse serviço de dados nem compensa ficar pensando muito em cobrar, porque vai ser voz junto com milhares de outros dados trafegando numa rede de comunicação de dados dentro do país todo. Chamadas de longa distância. Como é que você tarifa chamadas de longa distância no Brasil? Depende do horário da chamada, depende da distância entre as localidades e o destino, né, da origem do destino, e da duração da chamada. No mínimo, tarifa 1 minuto. Então, se a pessoa atendeu, você já pagou 1 minuto. Tá? E a partir de 1 minuto, vai começar a se cobrar o 10º de minuto. Ou seja, tem um acréscimo a cada 6 segundos. Essas tarifas seguem uma tabela que você olha aqui e fala, meu Deus, nunca vou entender esse negócio. Facílimo. Aqui, ó, de meia-noite às 6, é a tarifa super reduzida. Esse amarelinho aqui, ó, é a tarifa diferenciada. No laranja, é a tarifa normal. Repara que o normal é que ocorre menos tempo, né? E no outro aqui, ó, na tarifa reduzida, vai entre 6 e 7 da manhã, entre 9 e meia-noite. Então, isso aqui tudo é tarifa reduzida. Sendo que essa primeira linha são os dias úteis, a segunda linha são aos sábados e a terceira linha aos domingos e feriados nacionais. Nesses intervalos aqui, eu tenho diferentes valores de tarifa para as minhas chamadas de longa distância. De novo, frisando, se você é assinante do plano básico das operadoras, você não tem nenhum pacote,
certo? Você está assinante do plano básico. E olha, já tem aqui uma maldade que eles falam, né? Olha, tarifa diferenciada. Esse nome que eles dão para essa tarifa aqui. Quando você vai fazer uma compra em uma loja, o cara fala assim, não, pode deixar que eu vou fazer um preço diferenciado para o senhor ou para a senhora. O que ele quer dizer com isso? Mais barato. Não é voz corrente para a gente quando o preço é diferenciado, é algo mais barato? É normal a gente achar isso. Só que aqui nas operadoras a tarifa diferenciada é uma tarifa mais cara. Então você tem um acréscimo nessa tarifa. Olha os horários, de 9 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. É exatamente no horário comercial. Então, durante o horário comercial, a tarifa de ligações interurbanas é uma tarifa diferenciada que tem um acréscimo. Acréscimo de quanto? Não existe norma sobre isso. Cada operadora cobra um valor diferente. Certo? Então, só a título de exemplo, eu peguei uma aqui da Vivo, né? No horário diferenciado, o degrau 1 paga 32 centavos. O horário normal paga 15 centavos. Ou seja, no horário diferenciado você paga mais do dobro do horário normal. No horário reduzido você paga apenas 6 centavos e no horário super reduzido, porque não pode dar de graça, né? Você paga 2 centavos o minuto. O degrau 2, 55 centavos no horário diferenciado, 23 centavos no horário normal. Repara, aqui é um pouquinho mais do dobro, aqui é bem mais do que o dobro. Certo? Aqui já não chega ao dobro. Ó. No degrau 3 já não chega ao dobro. Nem aqui no degrau 4. Então, dependendo da operadora, tem tarifas diferentes. Tá? Então, isso aqui é, só a título de exemplo, né, uma tarifa cobrada pela Vivo. Outros operadores pode ser diferente disso aí. Tarifação do fixo para o móvel. Vocês já devem ter visto que quando você tem uma ligação do telefone fixo para o telefone móvel, vem escrito um VC. VC é abreviatura de valor de comunicação. No caso, se você fizer uma chamada de um telefone fixo para o telefone móvel na mesma cidade, você vai ter um VC1, que é valor de comunicação 1. A unidade de tarifação da telefonia celular é o décimo de minuto, ou seja, é 6 segundos, só que, no mínimo, você paga também 30 segundos. Tá? Então, se a pessoa atendeu, você já pagou 30 segundos. A partir dos 30, começa a cobrar a cada 6 segundos. Então, você vai tendo um acréscimo de 6 em 6 segundos. Certo? E VC2 e VC3? Também, dependendo de para onde você está chamando do telefone fixo para o celular, vai existir o VC2 e VC3. O VC2 é o quê? É se o primeiro dígito do código da cidade de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do código da cidade do usuário que recebe a chamada. Entendi não. Por exemplo, você vai ligar de Salvador, 71, para Aracaju, 79. Aqui é 7, aqui é 7. Então, VC2. De Belo Horizonte para Juiz de Fora, aqui é 3, aqui é 3. Então, é um VC2. Agora, se você ligar para cidades na qual o primeiro dígito do código da cidade é diferente, por exemplo, do Rio, que é 21, então é 2, para Porto Alegre, que é 51, é 5, então aí vai ser VC3. Certo? Belo Horizonte para Brasília, 61 para 31, 6 e 3, então é chamada VC3. Certo? Isso aí está lá no critério de tarifação da Anatel. Então, nas normas que regulamentam a tarifação, está definindo cada um desses termos. É bom a gente saber, porque alguém um dia, né, pode vir a trabalhar com isso. Dúvida? Na telefonia celular, como é uma coisa mais moderna, nós só temos duas tarifas aplicadas. Ou é horário normal, ou é tarifa reduzida. Sendo que o horário normal vai de 7 até as 9 da noite. Nos demais horários, independente do dia, você tem a tarifa reduzida. Tá certo? Normalmente hoje, eu não conheço nenhuma pessoa que tem um plano básico de telefonia celular. Todo mundo tem algum pacote que inclui dados, inclui voz, inclui um montão de coisa naquele seu pacote de acesso do celular. Não conheço ninguém que tem só um pacote de voz. Não conheço isso. Mas se tivesse, ia entrar nessa tabela aqui.
Agora, algumas curiosidades, alguns dados estatísticos relacionados ao Brasil e a valor pago pelo Brasil, por nós aqui no Brasil, e velocidades equivalentes de acesso à internet, de acesso via telefone celular, acesso móvel, para a gente tentar desmistificar um pouco essas lendas que aparecem que falam que o Brasil paga-se o maior valor do mundo em tarifa de telecomunicações. Não é verdade. Né? Muito pelo contrário. Os nossos valores pagos são irrisórios perto de valores de outros países do primeiro mundo. Isso parece uma coisa óbvia, né? Lembra quando a gente falou dos critérios da tarifação? O primeiro era o quê? Tarifa com o mercado. Você tem que cobrar um determinado valor que o mercado esteja em condições de pagar, senão você está fora de mercado. Então o Brasil está aqui, ó. O Brasil está um pouquinho acima de China, Rússia, Índia e Portugal, mas em relação aos países de primeiro mundo, nós estamos bem abaixo. Ao redor do mundo, quanto custa a internet? Um custo médio de 1 gigabyte de dados móveis, em alguns países em 2019, em dólar. Olha nós aqui, ó. Então, o custo de cada 1 giga está em torno de 3,50. Na Suíça, é o mais caro que eu encontrei aqui, ó, 20 dólares a cada giga que você tenha. Mas não tem uma relação com o poder aquisitivo das pessoas, médio das pessoas, não? Não, isso aí é um dado que as pessoas pensam muito. Né? Quanto que ganha na Suíça e quanto que ganha aqui? Né? É igual quando a pessoa pensa em mudar para o exterior, aí alguém fala com ele, não, mas o salário mínimo não sei aonde é de 5 mil reais. O cara, que beleza, eu vou para lá. Poxa, mas quanto que é o custo de vida lá? Quanto custa um McDonald's? Quanto custa uma Coca-Cola? Né? Geralmente, esse valor jogado de forma sem comparação, sem ser um dado ponderado, pode levar a raciocínios errados. Mas, sem pensar nesse valor de poder aquisitivo nem nada, o valor físico que a gente paga no Brasil não é um valor substancial assim, maior do mundo. Né? O mais barato de todos é na Índia. Inclusive, eu fui lá na Índia para poder ver como é que era a tarifação, porque eu fiquei impressionado com esse valor aqui. Né? Só que na Índia, ainda se vende lá acesso discado. Então, se você entrar na operadora da Índia, do operador de telecomunicações da Índia, ela vende pacotes de acesso discado à internet. Então, e esses são valores assim, extremamente baixos para o cara acessar via linha de escada. Achei isso estranho pra caramba, interessantíssimo, né? É um país totalmente diferente do Brasil. Aqui tem mais de 1 bilhão de pessoas. Vamos embora. Velocidade da internet. Também é outra lenda, né? Falam pra gente que no Brasil é a pior velocidade do mundo. Não é verdade. A gente não é o melhor, não. Aqui, ó, a gente está em 78º, mas não é o pior. Né? Tem piores que a gente aqui para baixo, ó. Né? Dos 140 países, nós estamos mais ou menos na metade. E a taxa média da internet do Brasil é em torno de 25 mega. Poxa, se a gente perguntar aqui na turma, quantos acessam mais de 25 mega? Não é verdade, Rafael. Não é verdade que países têm dados ilimitados. Para você ter um pacote de dados ilimitados, você vai pagar um valor correspondente. A maioria dos países, os dados são limitados. E extremamente limitados. Esse negócio de acesso à internet com fio, sem limite de dados, é só no Brasil. Deu uma polêmica um tempo atrás, não sei se você acompanhou isso, né, que as operadoras queriam cobrar por quantidade de dados, que é a forma correta de se fazer. Né? Não faz sentido você prever um serviço para alguém se você consumir. Imagina, pensa em outra coisa, que não seja dados. Imagina a água. Você vai prover um sistema de abastecimento de água da cidade, mas você não vai cobrar pelo consumo. Como é que você vai saber quanto que eles vão gastar? Se você não tem controle, você gasta ilimitado. É o que acontece em dados no Brasil. Tá? Eu olhei isso nos Estados Unidos, França, Portugal, vários lugares. Né? Você tem vários planos
que tem dados ilimitados, mas o valor é extremamente maior do que aquele que você... Por exemplo, às vezes você só quer 1 GB por mês. Ótimo, você vai pagar por 1 GB. Aqui, quando você acha... Se você usa pouco, você está pagando por alguém que usa muito. Por isso que o valor não pode ser mais baixo para você em relação ao outro que usa muito. O normal seria que tivesse níveis de consumo, 1 GB, 10 GB, 100, 200 e assim vai. É isso que eu comentei, Rafael. Tem algumas operadoras que preveem isso. Tá? Eu já comentei com vocês, né, que eu viajei muito a trabalho. E também já viajei a passeio. Sempre que eu vou em algum lugar, eu faço questão de testar o serviço de comunicação, de telecomunicações de lá. Se você andar em Nova York falando no telefone celular, com certeza sua chamada vai cair. Enquanto você estiver falando. Se você demorar mais tempo e andar falando. Não tem jeito. E é Nova York, capital do mundo. Isso vai acontecer. Certo? Então essa história, o telefone aqui é ruim, nos outros lugares é bom. Não é verdade. Cuidado. Então tá aqui, o país que tem a maior velocidade do mundo é a Coreia do Sul, todo mundo sabe disso. Os Emirados Árabes Unidos é o segundo, Catar o terceiro, China o quinto, e assim vai embora. Você vai aqui nesse site aqui, ó, você vai ter esses dados lá. Outra coisa é qual que é a velocidade média do mundo de upload e de download. Então, a velocidade média no mundo de upload de 28 MB e de download de 57 MB. Nosso aqui, ó, a velocidade de download, 24 MB. Menos que a velocidade média do mundo. Vamos olhar aqui. Velocidade média das conexões fixas. Tá aqui, ó, Singapura com velocidade de 200 megabits por segundo. E aí vem descendo, ó, até chegar em Luxemburgo. Nós não estamos aqui entre as 15 maiores velocidades do mundo, não. Nós estamos lá embaixo. Olha nós aqui, ó. 22,95 megabits por segundo. PJ, os dados são diferentes. São, gente. A gente tem diferentes formas de calcular esses dados, diferentes organismos que calculam o dado, mas o nosso está aqui em torno de 20 mega. O upload na net é terrível mesmo. Eu já comentei com vocês que quando a NET lançou o serviço de acesso à internet dela, o upload e o download eram simétricos. Você tinha a mesma taxa de upload e de download. Com o passar do tempo, como o Velox não era, e o Velox era o maior concorrente da NET, eles tiraram o upload, diminuíram bastante o upload, porque senão ele vai estar oferecendo um serviço que ninguém na época precisava, de fazer upload em alta velocidade. Hoje isso já é uma necessidade para a gente. Você quer ser um digital influencer. Como é que você vai gerar um vídeo na sua casa se sua taxa é baixinha? A qualidade da imagem vai ficar péssima, os seus influenciados lá vão sair fora, não vão querer te ver. Você vai jogar um videogame. Poxa, se você tiver uma velocidade de upload ruim, você dá o comando aqui, até o comando chegar do outro lado lá, o cara já te matou há muito tempo. Ok? Então isso é verdade, infelizmente é verdade. Tá? Depende das operadoras. E aqui em Belo Horizonte nós estamos extremamente restritos em número de operadoras. Não é todo lugar que você tem um acesso via fibra ótica. E mesmo acesso via fibra ótica da Vivo. Vocês acham que o upload é tão maior que o da NET? 200 MB da Vivo, dá quanto de upload? Já olharam isso? Alguém tem 200 MB da Vivo? A NET Não, não. aqui é NET também. NET é ruim mesmo. É ruim. É 10 MB no máximo que eles fazem. Mesmo que você aumente o upload, o download, eles não aumentam o up. Tá? Mas às vezes eu sinto que um outro problema da NET é também que a rede é meio instável. Tem momentos que funciona super bem, mas tem momentos que não aguenta 2 celulares conectados que já fica muito lenta. E não sei se você observou que nesse momento que a gente está de isolamento social, você fica conectado muito na internet, né? E que ela tem pequenas quedas durante o dia. Assim, de alguns segundos, de 15 segundos, 20 segundos, durante o dia ela cai, sem mais nem menos. Derruba tudo. Como você não estava em casa normalmente antes, você não sentia isso. Agora eu sinto muito, que eu trabalho muito aqui. De vez em quando pisca ali um negocinho e fala, oh, meu Deus, caiu. Mas às vezes eu nem percebo. E volta sozinho, só que quando eu estou conectado lá na PUC, aí a conexão com a PUC cai.
Aí eu falo, caiu a net. Tá? Mas na Vivo é 30 megabits por segundo o upload máximo que eles oferecem também. Tá ok? A net consegue chegar no máximo, se você ainda tem a net via cabo coaxial, a 240 MB. Não dá para ter mais de 240 MB de download no cabo coaxial. Para taxas maiores, ela está até vendendo isso em outros estados. Ela precisa ter a fibra chegando na sua casa. É aquela mudança de tecnologia que a gente está vivendo, né? Vocês vão viver isso muito claramente. Vai chegar uma fibra ótica na sua casa com taxas que você nunca sonhou. Resta ver se o preço vai ser um preço também que você sonhou ou que você nunca sonhou, né? Isso aqui é um gráfico mundial mostrando as velocidades de conexão, sendo vermelhinhas as menores e em direção ao verde as maiores do mundo. Repara que nós estamos aqui, ó, na pobreza, né, velocidades baixíssimas. Na América Latina, toda a velocidade é muito baixa. Temos centros, tem alguns países de excelência, como a Escandinávia, sempre foi, a Coreia, o Japão, mas o resto do mundo todo, a velocidade não é tão grande assim também, né? Mas a nossa, infelizmente, nós estamos numa velocidade muito baixa. Mas estamos no nível dos países irmãos nossos, que têm o mesmo índice de evolução tecnológica e economicamente falando, né? Brasil, México, os países aqui da Ásia, a Índia. Então, mais ou menos o mesmo poder econômico da população, as velocidades de acesso vão ser mais ou menos proporcionais a isso. Até porque as empresas que operam serviços de telecomunicações no Brasil são empresas multinacionais, né? Então elas têm que ganhar dinheiro e elas não vão investir numa tecnologia alta para vender por um preço baixo. Isso não vai acontecer. Isso aqui eu queria mostrar porque era em 2015. Então, para mostrar a evolução, tá, gente? Em 2015, quando a população do mundo era de 7,2 bilhão, o usuário de internet era 3 bilhões, era menos da metade da população do mundo, que usava mídia social, 2 bilhões de pessoas, que usava unicamente telefone celular, você tinha 3,6 bilhão, e que tinha conta ativa no telefone celular de mídia social, 1,6 bilhão. Olha como é que esse negócio mudou para 2019. A população subiu um pouquinho só, lá, de 7,2 para 7,6. O número de usuários de serviço móvel, que era de 3 bilhões, passou para 5 bilhões aqui. Né? O número de usuários móveis era 3 bilhões, passou para 5 milhões. O número de usuários de internet do mundo passou para 4,3 bilhão de pessoas, era 3 bilhão. E o mídia social começou a bombar, tá? Passou a ter 3,4 bilhão de pessoas. E o mídia social via telefone celular, 3,2 bilhão de pessoas. Eu coloquei lá no Canvas o link para esse anuário aqui, que todo ano eles soltam dados estatísticos em relação à internet no mundo. Então eu venho acompanhando isso aí desde 2015. Todo ano eu vou lá e dou uma atualizada. No Brasil, em 2015, por exemplo, nós tínhamos 204 milhões de pessoas, 110 milhões de usuários de internet, 96 milhões de usuários de mídia social, né, com conta de mídia social. Conexões móveis, nós tínhamos 276 milhões de pessoas, tinha mais gente, mais telefone celular do que pessoas no Brasil. E isso era verdade. Lembra que você tinha um multi-chip? Lembra disso? Que você comprava telefone com 4 chips, 6 chips, 8 chips. Eu cheguei a ver um telefone no shopping com 8 chips. Eu falei, bom, não tem 8 operadores? Como é que o cara tem 8 chips? Tá? E mídia social aqui, ó, contas de mídia de ativas social, você tinha 78 milhões. 38% da população, né? 47% da população, 54%, 91% da população do Brasil morava nas cidades. E aí nós vamos ver aqui o que aconteceu em 2020. Como é que as coisas mudaram? No mundo, a população 7,75 bilhão de pessoas, né? 55% das pessoas moram dentro de cidades. O usuário de telefone móvel somente 5,19 bilhão, 67% da população do mundo usa telefone celular. Usuário de internet, quase 60% da população do mundo é usuário de internet hoje. E usuário de mídia social, quase metade da população do mundo usa as mídias sociais. No Brasil, em 2020, nós temos 211 milhões de pessoas,
repara que o número de conexões via telefones móveis caiu em relação ao que a gente tinha lá atrás. Por quê? Não faz mais sentido você ter vários chips no seu telefone, né? Então isso aqui não é demonstrando que a pessoa ficou mais pobre, não, é porque ela ficou mais inteligente. Para que vai ter um tanto de chip se eu pago ao mesmo tanto para fazer chamadas? As chamadas são ilimitadas. E quantas vezes você fala para alguém num telefone celular? Eu estive pensando nisso outro dia. É raríssimo você fazer uma chamada de telefone celular, não é? A maioria das vezes é mensagem de WhatsApp. Usuários de internet no Brasil, 150 milhões, 71% da população. Não quer dizer que todas essas pessoas têm internet em casa, né? Você pode acessar a internet de qualquer forma. E usuários de mídia social, 66% da população do Brasil usa algum tipo de mídia social. A penetração da internet em 2020 está aqui no mundo perto de 60%, e nós estamos aqui, ó, perto de 70% das pessoas do Brasil têm acesso à internet. Sendo que a que tem a maior penetração são os Emirados Árabes Unidos, né, aqueles países lá do Golfo Pérsico que têm a maior penetração. Depois vem os países tradicionais, Dinamarca, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Canadá, e vai embora, né? Esses aqui têm uma penetração de internet muito maior do que a nossa, mas nós estamos caminhando, né? A população está caminhando. Aqui o grande entrave nosso é o poder aquisitivo das pessoas e a dificuldade em se colocar infraestrutura em cidades pequenas, em algumas localidades mais distantes. Então, nós penamos muito com isso aqui. E uma curiosidade que eles postavam lá, eu achei, vou colocar com os meninos. Com o acesso, com o isolamento social imposto pelo Covid-19, houve um incremento no uso dos telefones móveis, dos smartphones, de 76%, do computador, do laptop, de 45%, do desktop, de 32%, de tablets, de 22%, ou seja, tudo aquilo que permitiu as pessoas se conectarem teve um aumento do tempo de utilização. As Smart TVs, que é uma novidade no mercado, né, uma coisa que apareceu recentemente, se você pensar 10 anos atrás, não existia isso. Hoje você tem a TV que você conecta e assiste os vídeos em streaming, né? Então aumentou 34%, console de videogame 17%, e até aqueles reloginhos inteligentes, né, aumentou o tempo de gasto pelas pessoas mexendo naqueles equipamentos. Certo? Perguntas, dúvidas? Comentários? Isso aqui, esse Smart Speaker aqui, são aquelas caixinhas tipo Alexa. Lembra da Alexa? Que tem da Amazon? Que são como é que isso aí chama aqui no Brasil? Assistente pessoal. É assim que chama aqui? Eu não sei. Que você fala assim, Alexa, liga para mim. É isso que chama? Não sei se é inteligência artificial. Não, mas chama de o Alexa. aparelhinho. Ah, não, é Google. Google não. Tem do Google Amazon também. Dot. Mas ela chama Alexa. Sim, a assistente virtual chama, né? O equipamento. Assistente virtual, é isso que eu queria, Isso. Lucas. É assistente virtual. Tá. É isso que eu Achei que você queria. estava querendo saber o nome do equipamento. Não, assistente virtual, é exatamente isso. É isso aqui, ó, Smart Speaker, que é uma caixinha de som inteligente, esperta, né? Você conversa com ela conversa com você. Às vezes ela é meio burrinha, né? Ela fica te escutando, você fala alguma coisa, já aconteceu isso nos Estados Unidos, o cara comprou uma pizza, sendo que não era para comprar a pizza, né? E aí a caixinha ligou e comprou a pizza. Tá? Mas tudo isso aqui, ó, por causa da Covid. Ok? Perguntas? Acabou. PJ, tem uma pergunta mais como curiosidade mesmo. Você falou que na numeração lá de 1, 2, 3, São Paulo era 1, Minas era 3, acho que Rio era 2, né? E agora virou 11, 21, 31. Na época... Não. Foi alocado uma dezena para São Paulo. E aí, dentro de São Paulo, nessa dezena, se tiveram as sub-áreas, as regiões de interesse de tráfego. Vai ver? Volta lá para você ver. Ó. Lá no começo.
Lá no para, começo. para que São Paulo... Ó, chegando. Aqui, ó. São Paulo é 11, 12, 13, 14, Sim. 15, 16, 17, 18, 19. Então você tem as várias regiões de tráfego, porque é a única que tem a dezena. É São Paulo, Minas e o Rio Grande do Sul, né? Mas o Rio Grande do Sul, a dezena do Rio Grande do Sul é pouquíssimo utilizada, ó, para você ver. 51, 53, 54, 55 só. Minas usou quase todas, ó. 31, 32, 33, 34, 35. Não teve 36, 37, 38, não teve 39. Não sei por que deu esse pulo. Eu não entendo esses pulos que eles dão. Uhum. Né? Mas era isso mesmo que eu tinha entendido, mas eu ia perguntar se, tipo assim, a numeração está de acordo com o desenvolvimento naquela época. Por exemplo, São Paulo, você Sim, falou que a demanda era sim. maior. Aqui, ó, o 11 é São Paulo capital e a região metropolitana. O 31 é Belo Horizonte capital e região metropolitana. O 21 é o Rio de Janeiro e região metropolitana. Com certeza. E as regiões limites aqui, ó. 12, né, é o Vale do Paraíba. 13 é a região da costa sul de São Paulo. Então, com certeza é isso mesmo. Aqui, ó, Brasília é 61. Sempre o 1 que vem Eu depois achava que aqui. Brasília tinha desenvolvido, na época, né, mais rápido do que o Sul, mas aí não, aí tá ao contrário. Acho que na época que fizeram isso, Brasília não tinha nem 10 anos, né? De Não tinha nem 10 existência. anos. Brasília era muito vazinha. Né? E aí já tinha definido aqui para né, os estados mais populosos, aí, em termos de população que você define o tráfego, né? Então, São Paulo, capital. São Paulo é outro país, né, gente? Que é por isso que aqui tá. Uma vez o aluno me perguntou por que tem essas cores diferentes. Ninguém perguntou. Isso aqui foi a divisão do Brasil na época da privatização do sistema telefônico fixo. Essa área azul era da Telemar, né? Essa área vermelha, a gente lá na Telemar chamava de Telemato, mas era Brasil Telecom, e São Paulo é Telefônica. São Paulo é um país à parte, né? Foi vendido separadamente do resto de todo mundo. E teve interesse só, a pessoa só comprar São Paulo. Vocês verem como é que o poder lá de São Paulo é violento em relação ao Brasil. Certo? Professor, os números, no caso aí das dezenas, eles não utilizam a terminação em zero para não confundir com a questão do número internacional? O zero é crítico em telefonia. Quase nada começa com zero, por causa dos prefixos, e nem é dezena inteira. Entendi. Tá? Você não tem em central também 220. Não existe isso. A gente não faz isso. Tá? A telemata é engraçado, né? E quando a Oi comprou, quando a Telemar comprou a Brasil Telecom, né, tudo virou Telemar, aí, gente, a Telemar foi uma escolha, porque ia chamar Telenorte-Leste, né? Norte-Leste, o nome dela original. Aí o povão não gostou desse nome, aí o povão escolheu o Telemar. Certo? Tem umas perguntas lá para vocês no Canvas. Dá uma olhadinha lá, por favor. Ô PJ, Diga. você falou sobre a internet da NET, aí por aventura a minha acabou de cair, mas por que ela dá essas oscilações e que durante o dia ela cai? Tem algum estudo para isso? Tem alguma explicação? Pode ser que seja por causa do tráfego. Tá? Se você saturar o nó onde você está conectado, ele vai cortar a sua ligação. Né? Alguém tem que perder. Uhum. Tá? Eu já mostrei para vocês o gráfico da ocupação aqui de casa? Não, né? Não. Porque eu te contei, já comentei com vocês, né, que tinha um aluno nosso, que eu orientei o TCC dele, que ele trabalhava na NET. Então ele me passava algumas informações privilegiadas lá de dentro, né? Tipo nessa época, quando começou o home office, eu liguei para ele e falei, cara, em casa a internet está péssima. O que está acontecendo? Aí ele entrou lá na gerência do nó aqui da região e falou, PJ, o nó seu aí está com 100% de ocupação.
Então, vai cair frequentemente mesmo. Eu vou tentar passar para o pessoal de engenharia de rede para dividir o nó e direcionar o tráfego para outros nós que sejam menos saturados do que o seu para ver se resolve o seu problema. Mas não tem o que fazer no momento. Precisa de investimento. E isso vai ser feito a longo prazo. Porque o comentário dele, ele não estava mais, eu posso até falar, que isso é uma situação pontual. Nós estamos tendo esse isolamento social agora, mas isso vai continuar para sempre? Porque se ela investe em infraestrutura e aumenta a capacidade de tráfego e depois o usuário diminui, ela não vai ganhar, não vai ter o retorno financeiro do investimento. Certo? Então, a engenharia tem muito disso, gente. Quando serviços públicos